Olá, meus amados, queridos irmãos, graça e paz para você, mais um dia especial, leitura bíblica em um ano, vem comigo. Eu quero caminhar com você hoje no livro de 1 Reis, no capítulo 1. Aqui é um momento de um drama muito lindo. A Bíblia é cheia de dramas, de histórias aquecidas por paixão, às vezes até mesmo por insubordinação, por rebeldias e por querer profanar aquilo que é sagrado. O Adonias, irmão de Salomão, mais novo, tenta usurpar o trono na frente do seu irmão Salomão, a quem Davi havia prometido o reinado. Ele é filho de Betseba e Davi. E a história se desenrola mais ou menos assim, parafraseando para você. Adonias convida alguns dos sumos sacerdotes, deixa de fora Zadok e Natã, profetas oficiais de Davi, chamando então essas outras pessoas e alguns oficiais para que assim proclamasse rei. Um profeta Natã, sabedor disso, fala a Betseba no versículo 22. Enquanto Betseba ainda falava com o rei, o Natã denunciou toda aquela trama e pediu para que ela fosse interceder diante do rei Davi, que já está em ditosa idade, No capítulo 1 você vê que ele já está bem idoso, no versículo 1, perdão. E enquanto Betseba ainda falava com o rei, eis que o profeta Natã entrou. Ele não se conteve, Ele disse, eu também vou junto. E anunciaram isso ao rei, dizendo, o profeta Natã está aí. Ele se apresentou ao rei, prostrou-se com o rosto em terra diante dele. Natã perguntou, rei Davi, por acaso o Senhor declarou dizendo, Adonias reinará depois de mim? E é ele quem assentará no trono, no seu trono? Porque hoje foi sacrificar bois, bezerros, gordos e ovelhas em abundância. E convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército e Abiatar, o sacerdote. Eis que estão comendo, bebendo com ele e gritando, viva o rei Adonias. Agora, olha só que coisa interessante, no versículo 33, o profeta ele vai responder a esse pedido do Natã e de Betseba, porque havia uma promessa, a palavra do rei havia sido empenhada. Então o rei disse, leve com vocês os meus servos, faça o meu filho Salomão montar na minha mula e leve-no a Gion. Ali Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, o ungirão rei sobre Israel. Então toque a trombeta e diga, viva o rei Salomão. Depois venham subindo e ele virá e assentará-se no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar. Davi já tinha todo um projeto, todo um plano para esse sucessor que é Salomão. E pasme, ele foi um dos melhores reis de todo Israel, juntamente com seu pai, só perdendo assim para o seu pai no reinado de muita prosperidade e riquezas. E você vê um desses exemplos de preparo, de empenho de Davi para consagrar seu filho Salomão como rei, quando você lê o Provérbios capítulo 4, que Salomão escreve, ele diz assim, quando eu era uma criança, um adolescente, ainda assim meu pai, ele me discipulava, ele me ensinava os princípios, ele dizia para que eu atasse essas palavras como um colar ao meu pescoço. Ou seja, Davi estava cumprindo aquilo que Deuteronômio 6 diz, ensina a criança no caminho, ao deitar, ao levantar, no batente da tua casa. Meu irmão, isso para nós é como nós devemos preparar essa futura geração que vai nos suceder. Eu quero continuar com você agora aqui no livro de Oséias, no capítulo 4. Talvez você não saiba, mas o profeta Oséias, eu sinto-me aqui responsável por te dar essas informações. O profeta Oséias é chamado para tipificar o próprio Senhor através das suas dores, através do seu ciúme, porque ele diz que Israel, eu resgatei Israel, eu te chamei para ser a minha esposa. E Israel sempre se corrompendo com a idolatria, com a imoralidade, com os deuses de Baal, enfim, processos e processos difíceis. O coração de Deus ali, se podemos dizer assim, ficava um pouco angustiado, enciumado com aquilo, porque amou e amava Israel de tal forma. E aqui nos capítulo
4, o profeta ele já começa aqui trazendo já os momentos bem dedicado assim para mostrar como que era essa ocasião. Oséias capítulo 4, eu vou rapidamente aqui repartir um pouquinho com você. Oséias capítulo 4, esse é um dos livros que nós devemos assim atentar para ele de uma forma muito especial. Olha só o que ele diz no versículo 11 de Oséias 4. Ele começa dizendo no 6, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem conhecimento. É impressionante porque quando os sacerdotes, as pessoas que são responsáveis para dar o norte, para dar a direção, para convocar o povo e a ensinar a palavra, negligenciam isso, sendo irresponsável, todo o povo começa a perecer. Queridos, nós não queremos nunca. Tem um negócio que eu sempre falo muito quando eu vou ministrar, eu digo assim, quando você ensina para uma igreja somente sobre facilidades, você vai ter uma igreja iludida. Quando você tem coesão, quando você tem equilíbrio, maturidade, você ensina sim que deve-se ter ânimo, deve-se crer nas promessas para prosperar, mas que também tem os processos e são tempos difíceis também. Você vai ter uma igreja firme, forte, focada num propósito que não vai titubear em nenhum momento e nem desistir. Era isso que eles estavam dizendo. E olha só o que diz o versículo 11, só para a gente fechar esse momento. Ele diz assim, a prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. Eles se entregaram aos prazeres. E interessante porque quando o Noé pousou com a arca ali no Monte Ararat, ele teve o primeiro momento de ver a terra tão adubada, tão rica em minerais, ele plantou uma vinha e diz a Bíblia que ele se embriagou com a abundância do que a terra estava lhe propondo. Quantas vezes eu vejo cristãos sendo iludidos pela proposta mundana, às vezes pela sedução da embriaguez, das conquistas, dos prazeres. Querido, não tem nada a ver em ser ou não ser rico, ser próspero. Deus nos chamou à prosperidade, mas nós não somos escravos dos recursos financeiros do dinheiro. Ele é o nosso servo. Nunca o dinheiro serviu para ser patrão, mas ele é o nosso servo, o nosso escravo. Nós somos o patrão e sabemos o destino e o propósito que ele tem que nos dar. Então não se deixe iludir, não se engane, permaneça firme para a glória do Senhor. Marcos capítulo 11, do versículo 1 ao 14, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montada em um jumento. É uma coisa muito linda e alguns têm uma historinha muito interessante que diz que aquele jumentinho ficou todo satisfeito, todo faceiro, porque ele entrou, quando ele recebeu aplausos, recebeu ramos de figueira e gritos de Hosana, Hosana, e o jumentinho achava que aquilo tudo era para ele. Quando voltou para casa, falou para a mãe dele essa história e a mãe disse assim, você carregava quem montado em você? Ele diz, um certo Jesus, o Galileu. Ela diz, então, meu filho, esses aplausos, essa glória eram todas para ele. Sabe, queridos, isso aqui é uma historinha pequena, curta, e eu sei que é só para tipificar e exemplificar para mim e para você que Jesus é o Senhor de tudo. A Ele toda a honra, toda a glória. Nós, homens, simplesmente somos os jumentinhos que transportamos a glória do Eterno. E quando Jesus está entrando, montado nesse jumento, ele está cumprindo a palavra. Por várias vezes você vai ver. E Jesus foi montado em jumento para que se cumprisse o que disse o profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que alegre-se então, ó filha de Jerusalém. Eles estavam se alegrando por causa dessa palavra, pois o seu Redentor, o seu Salvador, virá montado em um jumentinho. Uau, meu irmão, que maravilha! Jesus sempre procurando cumprir as profecias. Ele sabia disso. Que você possa realmente viver as palavras proféticas que Deus liberou para a sua vida. Um beijo para o seu coração, Deus abençoe, até a próxima, fica na paz.